Bem-vindos a mais um podcast da ESEP. Esta semana temos connosco o professor Carlos Sequeira, que para além de ser docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, é também investigador principal do grupo NurseID do Sintesis e é também enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica. Muito obrigada por estar aqui connosco. Gostava de que começássemos por falar do livro que lançou recentemente, Enfermagem em Saúde Mental, Diagnósticos e Intervenções, e quais foram as motivações para a criação deste livro e de que forma é que o mesmo está organizado. Olá, boa tarde Luísa, boa tarde a todos. Bom, este livro tem uma história antiga, portanto, eu já em 2006 tinha publicado um livro na altura que era Introdução à Prática Clínica, portanto, dos diagnósticos e intervenções em saúde mental, isto em 2006 e, portanto, ele encontrava-se totalmente desatualizado, era um livro que também já abordava um bocadinho os diagnósticos e as intervenções e servia um pouco como um manual de apoio para os estudantes e para os enfermeiros que trabalhavam nesta área. Portanto, só que entretanto, como o livro tem atualmente 14 anos e portanto foi perdendo alguma atualização, já tinha alguns desafios que me tinham lançado há algum tempo de fazer um novo livro relativamente nesta área. E por isso é que em 2016, portanto há 4 anos, começamos esta empreitada de começar então a criar um índice do livro, em parceria com a editora, com a Lidl, e portanto começarmos a trabalhar num projeto para fazer aqui um livro robusto na área da saúde mental, porque é uma área que estava muito carenciada em termos de publicação portuguesa acerca disso. E o livro surgiu assim, pois entretanto comecei a reunir os conteúdos, falei na altura com o professor Francisco Sampaio para me ajudar na coordenação e depois começamos a convidar os autores e começamos a criar este livro. Ele tem cerca de mais de 70 autores, tanto autores do Brasil, de Espanha e Portugal, a maior parte são portugueses, claro, porque ele está escrito em língua portuguesa, mas é um livro que no fundo tenta sintetizar mais ou menos o que é a principal evidência científica ou os principais conteúdos que quer os estudantes, quer os enfermeiros precisam quando pretendem trabalhar neste contexto da saúde mental, que é um contexto que hoje vai muito para além do hospital, e por isso é que o livro tem mais ou menos uma estrutura clássica que primeiro abordamos desde a história da saúde mental e psiquiatria, os conceitos de saúde mental e doença mental, qual a diferença entre a saúde mental e a patologia mental, como é que é o processo do ser mental. Tem um grande capítulo centrado nestas questões éticas, as questões de investigação, muito centrados. Depois tem outro grande capítulo que tem a ver com as questões da promoção da saúde e da prevenção da doença, e portanto que aborda desde estratégias simples de promoção da saúde mental na comunidade e estratégias de prevenção da doença mental. Depois tem outro capítulo que aborda as questões da comunicação e da relação terapêutica, e portanto no contexto da saúde mental é muito importante esta questão da comunicação e do valor da comunicação enquanto elemento terapêutico. Claro que depois tem um grande bloco, e eu penso que esse é o bloco central, que tem a ver com os diagnósticos de enfermagem e com as intervenções de enfermagem. E eu penso que aqui é este bloco é distinto porque nós não temos muitos livros, ou temos muito poucos livros. Há alguns americanos que abordam também esta questão dos diagnósticos, mas abordar os diagnósticos, as intervenções e os procedimentos, tendo por base a classificação internacional para a prática da enfermagem, eu desconheço. E portanto é um grande contributo para os enfermeiros, essencialmente na prática clínica, também para os docentes. E por último tem um capítulo que também aborda depois a saúde mental em diferentes contextos. Por exemplo, como é que se pode promover a saúde mental das grávidas, como é que se pode promover a saúde mental nos cuidadores, a saúde mental nas escolas, na comunidade, na infância e adolescência, e portanto se quiser, este é mais ou menos um percurso de uma forma simples, um percurso que o livro tem, ou seja, esta linha condutora que o livro tem do princípio ao fim. Sim, há pouco falou da questão da comunicação da saúde mental. Neste contexto agora que estamos a viver de pandemia, a forma como se comunica poderá também afetar a saúde mental dos cidadãos? Ou seja, se acha que isto é possível de acontecer, acredita que as notícias que ultimamente têm sido divulgadas pelos meios da comunicação social
podem ter algum tipo de repercussão na saúde mental dos portugueses? Sim, claro que sim, isso é uma excelente questão, Luísa, e a resposta é claramente sim. E claro que nós somos influenciados, não é? Nós recebemos um conjunto de estímulos dos exteriores e, portanto, nós Claro. vivemos e ao viver comunicamos, não é? É impossível nós vivermos sem comunicar, não é? E uma parte grande da comunicação tem a ver com a informação, não é? Sim, sem dúvida. Comunicamos de várias formas, mas a informação é uma componente parte da, a informação que nós recebemos é uma parte significativa da comunicação. E claro que nós não somos indiferentes, não é? Se temos um incêndio na casa ao lado ou se temos um incêndio noutro país, e portanto, ou seja, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa ansiedade, depende muito da informação que a gente vai recebendo. Claro que numa situação de pandemia, isto ainda se exacerbou um bocadinho mais do que aquilo que é natural, mas todos nós somos influenciados pela informação que nós vamos recebendo. E aquilo que me preocupa mais, e o livro também aborda um bocadinho isso, é o pouco cuidado que há na informação para que ela não possa ser promotora, e não diria de doença mental, mas pelo menos de sintomatologia, sintomas associados à doença mental, como por exemplo a ansiedade, Sim. que é um dos principais problemas, o medo, ou seja, um conjunto de emoções negativas que resultam nisto. E nós verificamos que quer os nossos políticos, essencialmente os políticos, que não têm a preocupação na forma como nos comunicam. Por exemplo, quando inicialmente nos diziam que isto que era uma guerra, ou seja, o que é que nos estão, a imagem que nós estamos a associar à guerra é uma imagem mental que nos fica, então, ou seja, isto vai nos assustar muito mais do que aquilo que nos devia assustar. Sim. Claro que aqui o equilíbrio entre o que é a informação que é necessária para nós tomarmos consciência e tomarmos precauções e a informação que é excessiva e que é completamente desnecessária, sabemos que é um equilíbrio difícil. Mas este equilíbrio pode ser mais facilmente conseguido se houver coordenação. Portanto, esta descoordenação que há ao nível da informação, de facto, constitui-se um problema que, neste caso, muito associado a problemas de saúde mental. Nós, reparem que a incerteza, todos nós, a incerteza gera-nos sempre ansiedade, não é? Sim. Portanto, quando nós temos alguém que comunica uma coisa hoje, amanhã diz o seu contrário, depois passado outro dia vem dizer informações opostas, temos um profissional a dizer informação de uma forma, outro a dizer de outra. Ou seja, esta dispersão que há na informação e a contradição na informação é que gera muito mais ansiedade e mais preocupação nas pessoas. E eu penso que isso poderia ser facilmente evitado se houvesse uma preocupação melhor com a informação. Como há em outros... comunica, não é? Isso. Como há em outros contextos, por exemplo, quando uma empresa quer vender um produto, trabalha à exaustão a forma como é que ela vai transmitir a mensagem que quer associar a esse produto. Não é? E na saúde nós podíamos ter ganhos muito significativos se nós cuidássemos da forma como nós transmitimos a informação aos cidadãos. Ou seja, nós quando estamos a ver a conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, tudo o que é dito e a forma como é dito e o conteúdo do que é dito vai ter impacto nas nossas vidas. Sim. E, portanto, isto devia ser muito bem estudado, muito bem pensado, muito mais concertado entre todos. Não estou a dizer que muitos dos problemas seriam evitados, não, mas que muitos problemas poderiam, o impacto que essa informação teria nas pessoas seria muito menos significativo do ponto de vista dos problemas de saúde mental, sim. Sem dúvida alguma. Agora também, em termos da questão da saúde mental, os enfermeiros acabam por ter um papel fulcral neste tema. A verdade é que em Portugal, e de um modo muito geral, a saúde mental continua a ter uma conotação bastante negativa e com alguma confusão da opinião pública entre os conceitos de saúde mental e doença mental. Além disso, acrescem também os problemas que estão relacionados com a estigmatização da doença. Na sua opinião, qual é o papel do enfermeiro na desmistificação do conceito e do conceito de saúde mental? Sim, os enfermeiros, à semelhança de outros profissionais, têm um papel muito significativo. É importante dizer aqui que às vezes há sempre e eu penso que é um aproveitamento, não penso que tenha certeza, político, negativo e inadequado do que é
o enfermeiro especialista em saúde mental, não é? Porque nós, tal como na medicina, existem médicos de uma determinada especialidade, existem médicos de outra especialidade. Na enfermagem é de forma similar, não é? Portanto, nós temos pessoas que são enfermeiros e que têm competências ao nível dos cuidados gerais, e depois temos enfermeiros que são especialistas de saúde mental. E eu penso que isto, mesmo no contexto que nós falámos há um bocadinho na promoção da saúde mental, eles são um pouco, ou não são potenciados da forma como deveria ser, porque um enfermeiro especialista em saúde mental é alguém que, para além do curso de base, tem depois uma área de especialização. Sim. E tem um papel fundamental naquilo que a Luísa estava a dizer, por exemplo, ao nível do estigma. Continua, de facto, a existir um grande estigma da saúde mental. Por exemplo, às vezes quando se pergunta aos alunos a que eles querem ir para a saúde mental, a primeira coisa é um bocadinho um sorriso. E, portanto, ou seja, assim, mas no sentido defensivo que eu vou para a saúde mental, não é? Porque o que é que nós fazemos? Nós fazemos quase que, quando falamos de saúde mental, temos sempre na nossa cabeça a imagem de doente mental. Sim. Não é? E primeiro desmistificar o que é uma doença mental. É uma doença como outra qualquer. Tem limitações como outra doença. Claro que tem características que são próprias. Uma pessoa com uma esquizofrenia tem características da esquizofrenia. Sem dúvida. Tem limitações associadas à esquizofrenia, como também tem uma pessoa com diabetes. Só que se, por exemplo, a Luísa disser que tem diabetes, os colegas não dizem nada. Se chegar ao trabalho e disser que tem esquizofrenia, fica toda a gente a olhar de lado. Sim. E é isto que nós precisamos modificar. Onde qualquer pessoa possa dizer eu tenho esquizofrenia sem que o outro comece a olhar de lado. Isso, percebes? Ou seja, que as pessoas entendam isso como a melhor forma, quando nós acabarmos com o estigma, nós podermos dizer isto abertamente. Porque também temos, se repararmos, a maior parte das pessoas tenta esconder o seu problema por causa disso mesmo. Quer no trabalho, quer na família. Se chegar a casa alguém disser a minha filha namora com uma pessoa e que tem uma esquizofrenia, a nossa reação é logo, epá, mas já vistes? Já pensaste bem? E se tiver um problema cardíaco ou um problema diabético ou um problema de outra respiratória, tem outras limitações. Portanto, isto nós precisamos muito de quebrar estas barreiras, de dizer que a doença mental que é aqui tem esta conotação tão negativa como as pessoas fazem. Até porque a maior parte das pessoas hoje que têm algum tipo de doença mental podem estar integradas na sociedade e ter uma vida como outras pessoas, sem problema nenhum. Portanto, e esse é um longo caminho. O outro é começarmos, de facto, a trabalharmos mais as questões da saúde mental. Penso que, como sociedade, precisamos trabalhar nisso. E eu penso que isso se investe muito pouco. 80% dos gastos em saúde mental, na área da saúde mental, são gastos com a doença mental. Não é? Sim. Porquê? Porque nós temos muitas respostas a curto prazo. Quando uma pessoa tem uma doença mental, tem uma depressão grave, ou tem uma esquizofrenia, ou tem uma doença bipolar, é necessário intervir. E carece mesmo de cuidados de intervenção. Mas o que é que cada um de nós faz no sentido de promover a saúde mental? Por exemplo, ao nível da higiene mental. E era isto que nós precisamos começar a trabalhar enquanto sociedade, para não darmos razão àquelas perspectivas da OMS e aos indicadores que nos dizem que uma pessoa em cada 4 terá uma doença mental. Portanto, estima-se que a depressão atinja proporções acima de 20% no mundo a breve prazo e, portanto, estamos a ver o peso que a doença mental pode ter. Isso já são dados um bocado assustadores, não é? É verdade, é verdade. Há também uma coisa que não se fala muito, que é a questão da saúde mental positiva. Sim, pois era isso, bem que colocas isso, que era isso quando eu queria chegar. E, portanto, ou seja, é possível nós trabalharmos a nossa saúde mental. E eu acho que se pode fazer um trabalho de consciencialização muito significativo disso. O que é que eu faço para eu ter mais saúde mental? O que é que eu faço para eu ter mais saúde física? Claro que se eu tiver um mês sem fazer nenhuma caminhada, sempre sentado, se não fazer exercício, é lógico que a minha saúde física tende a ficar com níveis mais deficitários. E vai havendo uma maior consciência e bem face à saúde física. E nós precisamos também de fazer a mesma campanha, fazer as mesmas ações no que se reporta à saúde mental. Quer dizer, a saúde mental no trabalho. E nós vimos que as instituições hoje são muito promotoras mais, às vezes, de doença mental do que saúde mental. É saúde mental com os pares, é saúde mental nas redes sociais, é saúde mental nas escolas. E há muitas coisas que se podiam fazer de forma simples, porque às vezes fala-se muito, mas depois não se faz
rigorosamente quase nada no concreto, que é, parece que a saúde mental está na agenda do dia, mas depois o que é que se faz em concreto? Por exemplo, ao nível da literacia em saúde mental, que é como é que nós formamos ou informamos as pessoas de quais são os sinais a partir dos quais elas precisam de ajuda. Isto tem a ver com a literacia em saúde mental, porque muitas situações arrastam-se por muito tempo e transformam-se em problemas porque as pessoas não têm conhecimento que deviam pedir ajuda mais cedo. Por exemplo, ao nível da saúde mental positiva, estratégias simples, estratégias de ventilação emocional, estratégias de relaxamento, estratégias, por exemplo, de atividades de distração, a articulação entre o trabalho e atividades que sejam prazerosas e, portanto, é possível nós fazermos algumas orientações sobre estratégias de saúde mental positiva. Por exemplo, formação a nível da primeira ajuda em saúde mental para quebrarmos a questão do estigma e facilitarmos que a intervenção seja mais precoce. Às vezes eu dou muito este exemplo, quase todas as instituições, mesmo de saúde, fazem formação aos seus profissionais, a nossa escola também fez sobre isso, que é sobre o suporte básico de vida. E sobre a primeira ajuda em saúde mental, ou o suporte básico em saúde mental, será que nós não, eventualmente, por exemplo, numa instituição de ensino, não é mais importante o suporte básico em saúde mental, digamos assim, do que o suporte básico de vida? O número de pessoas que têm uma doença mental ou que têm problemas de saúde mental numa instituição de ensino é muito maior do número de pessoas que tenham um infarto ou que possam ter um problema cardíaco. Mas, no entanto, continuamos a privilegiar o físico do mental. Portanto, há muitas coisas que se pode fazer aqui no sentido de haver um espaço, por exemplo, para os jovens, os jovens, por exemplo, para eles, onde eles pudessem fazer um espaço de libertação emocional, de expressão emocional, porque às vezes os jovens vivem muitas tensões e haver esse espaço. E penso que até nem é muito dispendioso do ponto de vista económico, isso podia fazer facilmente se assim houvesse vontade, e esperamos que haja vontade. A questão é colocar tudo em prática. Isso é, eu por acaso acho sinceramente o que falta em Portugal e em muitos países, eu acho que há consciência, e vê-se que os políticos hoje e os decisores, mesmo das empresas, falam mais da saúde mental, mas ainda não se passou para uma parte onde colocar isso em prática. Há grandes empresas já colocam isso porque já perceberam que quanto maior for a saúde mental, maior é a produtividade. Quanto maior for os níveis de saúde mental, menor o absentismo. Ou seja, se nós nos sentirmos bem no trabalho, se nos sentirmos bem com os colegas, se nos sentirmos bem com aquilo que fazemos, se nos sentirmos valorizados por aquilo que fazemos, eventualmente produzimos mais e eventualmente faltamos menos. Isto, as grandes empresas já se aperceberam disso e por isso é que a saúde mental já começaram com muitas destas estratégias em muitas empresas. Agora falta é ver um plano nacional, porque há muitos projetos interessantes em promoção de saúde mental, só que habitualmente são projetos pontuais. O que falta é agora começar a transformar estes projetos pontuais em projetos que cubram o país todo. E eu, por exemplo, penso que podia haver facilmente um projeto de literacia em saúde mental no país todo. Uhum. Passasse desde o ensino básico, que é aí que as coisas começam, desde o básico, o secundário, o ensino superior. O ensino superior por exemplo, um contexto onde os jovens estão ávidos de informação, estão muito receptivos à informação. E perde-se uma Sobretudo nas gerações oportunidade. de agora, não é? Sim, isso. E perde-se uma oportunidade excelente de nós promovermos esta literacia em saúde mental, porque eventualmente se houvesse um programa estruturado sobre isto, poderíamos estar a transformar jovens muito mais capacitados para lidar com problemas de saúde mental no futuro. E isto teria um ganho a longo prazo muito significativo. Sim, sem dúvida alguma. Agora, ainda no caso da questão dos enfermeiros e no que se refere também ao tema da saúde mental, qual é o papel que o enfermeiro desenvolve e o papel que ele tem na prevenção e intervenção na saúde mental dos cidadãos? E de que forma é que este livro agora publicado é que pode apoiar no dia a dia o trabalho de um enfermeiro? Sim, bom, pois o papel dos enfermeiros, os enfermeiros são centrais. É pena não, se calhar tem a ver com alguns corporativismos que às vezes os enfermeiros não são ainda incluídos em determinados polos de decisão, mas isso também é um caminho que se vai fazendo, não é? Agora, os enfermeiros são fundamentais, quer nos cuidados primários,
no sentido disto que nós vimos falando, que é informar as pessoas sobre quais são os sintomas que são normativos ou que fazem parte da norma, estão associados a um determinado evento. Imaginamos, eu se tiver um evento negativo é normal que eu fique triste. Sim. E portanto, agora, não é normal que esta tristeza me impeça de funcionar regularmente. E o papel dos enfermeiros pode ser aqui dizer, avaliar se a tristeza ela é adequada face à situação que a pessoa está a viver ou se ela já está fora deste período da adequação. E portanto que a pessoa necessita de ajuda. Só o facto dos enfermeiros poderem orientar as pessoas e encaminhar as pessoas quando elas necessitam de ajuda, isto é um aspecto muito significativo. No que se reporta o livro traz aqui um contributo numa área que é muito cara, que é a profissionalização da assistência em saúde mental. A saúde mental sempre foi entendida, em todos os países, não só em Portugal, como um parente pobre da saúde, não é? Por uma série de razões que não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar, porque seria muito exaustivo, mas o livro, o que é que o livro aporta, o que é que ele acrescenta àquilo que já há, que é um contributo para a profissionalização das práticas de enfermagem. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, como é que nós profissionalizamos a comunicação? Por exemplo, como aborda estratégias específicas, como é que se comunica com uma pessoa que tem, por exemplo, um conjunto de manifestações de delírios e alucinações. Como é que se comunica com uma pessoa em crise? Como é que se comunica com uma pessoa agressiva? Não no domínio da comunicação social, mas da comunicação profissional. Uhum. Por exemplo, aborda as intervenções e os procedimentos às intervenções. Por exemplo, como é que se faz o aconselhamento, como é que se faz a relação de ajuda, como é que se faz a restauração cognitiva. Uma grande parte do livro são as intervenções psicoterapêuticas em enfermagem. E não se fica só pela descrição das intervenções, vai mesmo depois ao procedimento, como se faz. E, portanto, pode ser uma ajuda quase de cabeceira dos enfermeiros terem o livro e de poderem, nos seus contextos clínicos, utilizar estas intervenções, quer as intervenções, quer os programas, e seguirem este roteiro, de forma a que cada um possa fazer na forma, cada um adaptar a forma às suas características e às características do doente, mas do ponto de vista do conteúdo, por exemplo, uma intervenção que se chama escuta ativa, ter o mesmo conteúdo para diferentes enfermeiros. Porque isto, por exemplo, na parte da componente física é mais fácil, se eu fizer um procedimento e executar tratamento a uma ferida, todos seguem mais ou menos o mesmo protocolo, todos seguem o mesmo procedimento. E o que nós queríamos fazer era, na saúde mental, termos procedimentos de forma similar a isto, de forma a que os enfermeiros tenham aqui uma informação credível onde possam consultar como é que se faz uma determinada intervenção. Quase como um guia que lhes serve para eles poderem também, ao longo da caminhada enquanto enfermeiros, poderem lidar com pacientes com diferentes tipos de doença mental, porque não se tratam todos da mesma forma, não é? Claro, isso mesmo, é isso. É. Não se pode tratar um doente com esquizofrenia da mesma maneira de que, não é? Sim, com depressão, por exemplo. Exatamente. Que é como é que se comunica com uma pessoa que tem um humor depressivo, Uhum. e, portanto, que tem um conjunto de características específicas, é diferente de como é que se comunica com uma pessoa que tem um humor eufórico. Sim. Como é que se comunica com uma pessoa que, por exemplo, que tem uma ideação suicida. Portanto, o que é que isto está tudo concentrado nisto, ou seja, não tem muito, quem andar à procura de patologias não é este livro que deve adquirir, como é lógico, porque o livro não se centra nas patologias em si, mas centra-se nos diagnósticos de enfermagem e nas intervenções de enfermagem que estão associadas a esses diagnósticos. E, portanto, tem, no fundo, esta relação. Quais são os dados que as pessoas precisam de recolher para identificar um diagnóstico? Quais são as intervenções que as pessoas devem implementar quando tem uma pessoa com diagnóstico? Por exemplo, se eu tiver uma pessoa com ideação suicida, o diagnóstico da enfermagem é ideação suicida, que intervenções é que são preconizadas que eu posso fazer? E no livro tem cá as intervenções. E tem as intervenções e depois tem ainda os procedimentos associados às intervenções. Portanto, por isso é que eu considero, como tu estavas a dizer, que é de facto um guia para as pessoas poderem seguir. Claro que os guias não são estanques, não é? É possível que aqui e ali possam ter outras observações que as pessoas possam fazer, não é?
E ainda também tem esta parte que eu penso que é importante, que é trabalhar a questão da saúde mental nestes diferentes contextos. Por exemplo, quem está a saúde mental no trabalho, a saúde mental das pessoas mais velhas, a saúde mental nas escolas, e a saúde mental dos enfermeiros de saúde familiar. Porquê isto? Porque são estes enfermeiros que são a primeira, às vezes, porta de entrada. É um enfermeiro de saúde familiar que quando recebe, por exemplo, uma grávida, ou recebe uma pessoa, que ele pode fazer o rastreio, que ela pode estar com níveis de ansiedade muito elevados. Ou seja, é ele a primeira porta de entrada. E se ele estiver desperto para esta área da saúde mental, ele pode informar, pode encaminhar, pode ajudar a pessoa de forma a evitar que este problema, que seja um problema leve, ligeiro, breve, se transforme depois num problema significativo. Porque é o que acontece na saúde mental. Ou seja, as coisas vão se acumulando e se não houver uma intervenção precoce, às vezes um problema que podia ser facilmente resolvido, tal qual como um conflito, e a posterior pode ser muito mais difícil a sua resolução. Claro. Portanto, alerta aqui muito para estas áreas dos enfermeiros estarem atentos, por exemplo, ao novo consumo de substâncias, por exemplo, nos adolescentes, se estas novas as dependências sem substância. Se os enfermeiros estiverem atentos para isso, podem alertar os pais, não é no sentido punitivo, ou de reprimir, ou de castigar, não, mas no sentido de alerta. O que é que os pais devem fazer, como é que o devem fazer, onde é que estão as barreiras, porque esta questão da saúde mental é mais difícil que outras áreas, porque às vezes os limites ou as barreiras são muito difíceis de nós distinguir do que é que está ainda que é adequado e quando começa a ser inadequado. Por isso é que às vezes muitas situações de depressão ou de esquizofrenia, quando vão procurar ajuda, já vão em situações limites, porque vão deixando arrastando. Sim. Perdão a expressão. E acaba por haver sempre alguma vergonha, não é? Isso é. Não, muito mais no caso da depressão, porque... Voltamos ao estigma, não é? Sim, E voltamos ao exatamente. estigma. Ou seja, claro que se eu disser que, não é, que eu tenho uma depressão e que as pessoas, e se estiver em casa, ainda há pessoas a dizer-me que eu sou preguiçoso, que eu não quero Exato. trabalhar, que eu não, ou seja, e é isto que nós precisamos começar a desconstruir. E por isso é que estes diferentes contextos, e não pode ser só os enfermeiros especialistas, tem que ser todos, a dizer, não, de facto, isto é um problema grave de saúde, é um problema que precisa de ajuda, não é um problema que mais pessoas às vezes dizem que é a resposta que as pessoas dão a estes problemas. Se a Luísa disser que está com um problema respiratório, toda a gente lhe diz, bem, é melhor Ir ao ver uma... médico. Isso, não é? Se a gente diz que anda cansado, que anda com muito stress, ou que anda agora já ansioso e que às vezes não lhe apetece comer, que está mais isolado em casa, um conjunto de sinais, o que as pessoas dizem são às vezes banalidades, que é tens que descansar, tens de tirar umas férias, e isto muitas das vezes não se resolve dessa forma. E portanto por isso é que a primeira ajuda em saúde mental o que visa é capacitar o cidadão para ele identificar quando é que está a ter um conjunto de sintomas que são adequados à situação ou quando é que estes sintomas ultrapassam este limiar e a pessoa precisa de ajuda. O reconhecer quando eu preciso de ajuda é fundamental para eu solicitar ajuda. E, portanto, esse às vezes é o primeiro passo. Isso mesmo, é o primeiro passo e é um passo determinante, não é? Claro. Quando estamos a dizer ajuda, não quer dizer ajuda de psiquiatrização, porque também não se pode às vezes psiquiatrizar demasiado a saúde mental, não é? E nós também temos às vezes isso, e temos uma excessiva medicalização da saúde mental, porque nós queremos que os resultados aconteçam muito rápido e os medicamentos dão resultados mais rápidos. Sim. Agora, falta depois muito do trabalhar da pessoa, trabalhar o autoconceito, trabalhar a autoestima, trabalhar a autonomia da pessoa, a estratégia de resolução de problemas, a satisfação pessoal, os objetivos de vida. E isto são tudo trabalhos que se pode fazer no âmbito da saúde mental positiva, que aumentam a resiliência da pessoa, ou seja, capacitam a pessoa para ela ficar menos vulnerável ao adoecer mental. Claro. E este é um trabalho que faz sentido, penso eu, que faz sentido fazer-se, não é? Sim, sem dúvida alguma. Muito obrigada pelo seu contributo e por ter aceito o nosso convite. Esperemos que possamos contar consigo numa próxima vez também. Não sei se quer deixar alguma última informação, seja sobre o livro ou sobre o tema que tivemos a falar. Agradecer o convite e claro que podem sempre disponibilizar. Eu penso que isto também é serviço público e, portanto, no sentido de nós trabalharmos um tema e podermos divulgar às pessoas numa linguagem acessível, também é serviço público. Não, a ideia se quiser a última mensagem, era que cada um de nós começasse a pensar um bocadinho na sua saúde mental
e pensar enquanto tem boa saúde mental. Eu devo pensar que é o que é que eu faço dia a dia, semana a semana, mês a mês, que é promotor da minha saúde mental, porque nós devemos trabalhar a nossa promoção da saúde mental quando temos saúde mental e não estar à espera de aparecer uns sintomas negativos para então depois eu me preocupar, epá, estamos aqui com um problema agora, tenho que me preocupar. E nós às vezes só valorizamos as coisas quando deixamos de as ter, não é? E portanto nós nos começarmos a trabalhar a saúde mental de forma similar a trabalharmos a saúde física, ou seja, todas as semanas nós termos alguma atividade, pelo menos uma atividade que seja promotor de saúde mental. Que seja uma coisa de cada um é que determina aquilo que é mais importante para a sua saúde mental. E para um pode ser um livro, para outro pode ser estar com os amigos, para outro pode ser ir ao cinema, para outro pode ser estar sozinho, isolado e relaxar, mas nós devemos nos preocupar, antes de adoecer mental, devemos nos preocupar com a nossa saúde e ter atividades concretas, ter quase como um plano que fosse promotor de saúde mental. E não ter problemas, agora, Luísa, Sim, sim. se tivermos um problema de saúde mental, a melhor coisa que nós podemos fazer é falar com alguém sobre ele. É falar sobre os problemas de saúde mental. Se a outra pessoa não reagir bem, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas nós falarmos que isto nós precisamos começar a construir uma sociedade que fale sobre os problemas de saúde mental sem qualquer problema. Porque só assim é que nós nos vamos ajudar e que é que poderemos ser ajudados. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Esperamos que contem connosco no próximo podcast. Até à próxima e obrigada. Por hoje é tudo. E já sabe, se quiser ficar a par de todas as novidades, siga-nos em www.exenfo.pt ou então subscreva o nosso canal e fique a par de tudo o que estamos a preparar para si.